que é protetor bucal? Como escolher o protetor bucal ideal no meu esporte? Se você tem essas dúvidas, fica aqui nesse vídeo que eu vou respondê-las. Olá, sou a doutora Andréa Tolentino. Estou aqui nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre protetor bucal. Você já ouviu falar? Você sabia que existem diversas modalidades esportivas como crossfit, como musculação, como escalada, pedal? Todo esporte, na verdade, ou exercício físico que você precisa exercer força, estabilidade corporal e concentração, você vai perceber que você aperta os dentes. E a partir do momento que você aperta esses dentes, você gera sobrecarga às estruturas dentárias. E corre o risco de você ter algumas consequências. Por exemplo, sensibilidade nos dentes, desgaste dentários precoces, fraturas dentárias, recessões gengivais e trincas. Então, se você pratica alguma dessas modalidades ou qualquer uma, como por exemplo Pilates, tem grande chance de você estar contraindo a musculatura e encostando os dentes. E você sabia que um dispositivo muito útil para evitar ou até minimizar essas sobrecargas nas estruturas dentárias é o protetor bucal individualizado, confeccionado pelo dentista. Aqui nesse momento eu estou com dois tipos de protetores bucais, um transparente e um personalizado, com duas cores e alguns escritos. Então você pode ter hoje disponível esses protetores bucais de acordo com aquilo que é necessário para você, de acordo com a sua modalidade, aquilo que te agrada mais, para que você possa proteger as suas estruturas dentárias. O protetor bucal é um dispositivo confeccionado para absorver e dissipar forças durante a prática esportiva. Então, por exemplo, quando você está praticando esportes de luta ou esportes do dia a dia como ciclismo, musculação, crossfit, você está gerando energia para o aparelho estomatognático. Isso inclui tanto a articulação, tanto essa região próxima aqui do ouvido, como esmalte, dentina, todas as estruturas que a gente tem dentro da boca. Então ele serve justamente para quando essa energia chegar próximo ao dente, próximo à articulação, este tipo de material absorver e dissipar essas forças. Logo, toda essa energia gerada durante esse esporte, ele não vai ser totalmente direcionado para a boca e articulação, e sim para esse tipo de material, que você vai perceber que é um material resiliente, justamente para ele exercer esse tipo de função. Atualmente nós temos 3 tipos de protetores bucais disponíveis no mercado. A gente tem o tipo 1, que eu vou colocar aqui a fotinha para vocês, que encontra em diversas lojas esportivas, que é conhecido como um protetor de estoque. Ele tem geralmente tamanho PMG, e você vai lá, tem que ir lá numa loja esportiva, olhar para o tamanho e falar assim, minha boca mede tamanho P, tamanho M, tamanho G. Ou seja, você não consegue necessariamente saber qual é o tamanho mais adequado para você. Muitas vezes ele não vai encaixar perfeitamente, vai te dificultar a respirar, vai te dificultar a falar, dificultar a tomar água, ou seja, não serve. Hoje você encontra esse tipo de protetor bucal em pouquíssimos lugares. Um outro tipo de protetor bucal muito conhecido é o tipo 2, que é conhecido como aquece e morde. Esse tipo de protetor bucal você encontra em lojas online, grandes lojas que a gente tem hoje para ter esse acesso, e você também vai ter que escolher o PM e o G, o tamanho. Só que a diferença é que você compra, ele chega na sua casa e você vai ter que colocar numa água quente. Esse material ele vai ter que termoplastificar, então, ou seja, amolecer, e você vai ter que levar na sua boca e você que vai ter que se adaptar. Na maioria das vezes, você vai perceber, e muitos de vocês provavelmente já usaram algum tipo de protetor bucal, e com certeza o que você usou é o aquece-morde, você reparou que você não consegue adaptar isso muito bem. Você não consegue fazer com que ele encaixe perfeitamente nos dentes. Porque o que acontece muito? A hora que você coloca na água quente, você não pode aquecer demais, senão ele derrete muito. Além do que você não pode aquecer muito, senão você não consegue levar na boca. Então, ele não tem a temperatura adequada para ele justamente copiar as estruturas do dente, todas essas regiões, tanto de gengiva como a própria anatomia dentária. Então, por isso que fica uma adaptação errada, fica desconfortável, fica soltando e caindo, e muitas vezes você vai ter que travar a boca, para você segurar esse tipo de protetor bucal. Então é normal esse tipo de ação, para quem usa esse protetor bucal. Então atrapalha você se hidratar, atrapalha você conversar com outros colegas, você vai ter que ficar tirando toda hora esse protetor bucal. Então esse tipo 2, esse tipo de protetor bucal, ele não é o mais indicado, inclusive ele não é indicado pelos dentistas e nenhuma associação dentro da área de odontologia do esporte, justamente porque ele não tem
a espessura muitas vezes adequada para proteção. Ele atrapalha a respiração, atrapalha você se hidratar, atrapalha conversar com seus colegas, ou seja, ele vai atrapalhar você performar durante os seus treinamentos e competições. Por isso que o que a gente indica é o tipo 3, que inclusive vai estar nessa fotinha, mas está aqui, ó, que é um protetor bucal individualizado. Se você olhar bem e se aproximar essa fotinha que eu vou deixar aqui para vocês, você consegue ver como esse protetor bucal ele copia muito bem a anatomia dentária. Por isso que ele encaixa perfeitamente e por isso que ele é chamado tipo 3 protetor bucal individualizado, porque ele é confeccionado exclusivamente para você, ele só encaixa na sua boca. Ele não tem como você emprestar protetor bucal, tá? Ele é o mais adequado porque ele vai estar na espessura ideal, ele vai ter a geometria correta, e se você perceber aqui o protetor bucal ele tem uma geometria necessária de proteção das regiões dos dentes e da região de gengiva e osso. Ele fica preso, ou seja, você não precisa ficar travando a mandíbula para segurar esse protetor bucal. Você consegue falar, você consegue tomar água, então você consegue treinar e competir sem pensar necessariamente no protetor bucal, porque ele está adequado à sua atividade física. Por isso que ele é o mais adequado. Então, dentre desses 3 tipos de protetores bucais, o mais adequado é o individualizado, que é confeccionado pelo dentista. Portanto, se você pratica algum tipo de esporte, como esporte de luta, tem contato direto, ou esportes como que demanda força, estabilidade corporal e concentração, como pilates, musculação, crossfit, escalada, motocross, você deve utilizar este tipo de protetor bucal, porque a partir do momento que você gerar essa energia em algum momento, né, seja essa energia mais frequente ou ocasionalmente que ela pode acontecer, né, no caso de esporte de luta, você vai ter um dispositivo justamente individualizado para sua cavidade bucal, que vai proteger todas as estruturas dentárias, proteger seu esmalte, proteger sua dentina, proteger o seu osso, proteger a sua gengiva, proteger a sua articulação. Por isso que ele é o mais recomendado, tá? E geralmente você precisa ir no dentista. Esse dentista ele vai moldar a sua boca, a sua cavidade bucal. Vou até colocar também uma fotinha do exemplo do que é um molde. Esse molde ele vai gerar um modelo de gesso, ou se você tiver numa clínica que faça escaneamento, né? Inclusive, para você que ainda não assistiu, a gente tem um vídeo, vou deixar aqui esse vídeo da doutora Larissa explicando como que funciona o escaneamento. Então ele vai gerar um modelo também, né? Só que é um modelo impresso, como eu tô te mostrando aqui na imagem para vocês. Esse modelo que você quer gerado, é a partir dele que eu confecciono os protetores bucais. Por isso que eu tenho que ter uma moldagem adequada, por isso que eu preciso moldar e por isso que isso é individualizado, porque é aqui que eu vou conseguir copiar todas as estruturas que cada paciente tem, né? Se esse paciente tem aparelho, se ele tem ausência de alimento dentário, se ele tem um rebordo, né? Tem uma gengiva mais alta, tem uma gengiva mais baixa. Aqui eu consigo copiar todos esses detalhes para confeccionar um protetor bucal adequado para você. Então, se você pratica alguma dessas modalidades, se você quer evitar que aconteça fraturas dentárias, se você quer evitar que aconteça fraturas ósseas, sensibilidade nos dentes, ter desgaste dentários precoce, trincas nos dentes, a melhor forma que você tem hoje é um dispositivo, é utilizando o protetor bucal. Por isso, vá atrás do seu dentista, confeccione, proteja o seu sorriso e pratique esporte sempre com segurança. Se você gostou desse vídeo, se você já utilizou algum tipo de protetor bucal, deixa nos comentários, muito provavelmente se foi o tipo 2, se você gostou ou não. Se você tem dúvidas sobre protetor bucal, também deixa aqui nos comentários para que a gente possa te ajudar e te responder, porque o nosso canal é justamente criado para isso, para que a gente possa fornecer educação em saúde bucal e te ajudar sempre que preciso. Então, dê like nesse vídeo, compartilhe com alguém que precisa saber desse conteúdo e eu te espero nos próximos vídeos.